Já estamos online, vamos lá. Boa tarde, meus irmãos. Primeiramente, vamos orar ao nosso Deus nesta tarde e pedir que o Senhor abençoe tudo que nós vamos realizar aqui, porque é para honra e glória do seu nome e para edificação e fortalecimento da juventude e dos irmãos. E eu gostaria de convidar todos para nós orarmos nessa tarde. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui nessa tarde, Senhor Deus, para conversar um pouco, Senhor Deus, sobre assuntos relevantes para nossas vidas, para a tua obra, para a vida cristã, para a tua igreja, para nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa conduzir tudo que vai ser dito aqui, falado, Senhor Deus, expressado, para que nós possamos, Senhor, entender a perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa a minha pessoa, Senhor Deus, a vida do pastor Ebenezer, que vai participar junto conosco, e todos os outros que também vão participar conosco, Senhor Deus. Nos conduz, nos dirige, em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar, pessoal, pelo horário que a gente estava previsto para iniciar às 5 horas, mas aí por algumas questões técnicas a gente não conseguiu fazer da forma como a gente pretendia, né? A transmissão pelo YouTube. Mas aí a gente vai fazer pelo Instagram, no primeiro momento que a gente está tendo, e aí futuramente a gente vai aperfeiçoando o trabalho e, se Deus permitir, vai ser muito melhor para a honra e glória do Senhor. Nós da Conjubab tínhamos um projeto chamado Pauta Cristã, né? Que era um culto com um propósito bem definido de fortalecimento da juventude, de colocar mesmo temas da nossa vida cristã em pauta. E aí, devido a essas questões de pandemia e o tempo que a gente ficou, né, sem essa interação, a gente resolveu fazer essa pauta cristã de uma forma online, ao vivo, através de transmissões. E aí a gente surgiu com um projeto Pauta Cristã Live. E aí esses encontros eles vão ser mensais, com temas bastante interessantes e relevantes para nossas vidas. E o tema de hoje é justamente conflito de gerações. Teríamos aqui a presença de mais 2 jovens, mas aí, como a gente está numa câmera só, a gente não vai ter essa interação. Vai ter apenas comentários aí, vocês vão comentando e depois a gente vai respondendo e interagindo. Conflito de gerações. Eu vou convidar agora o pastor Ebenezer, que vai estar conosco. Ele vai participar junto conosco, interagindo sobre o tema, trazendo uma visão, né, pastoral, bíblica. Pastor Ebenezer. Olá, Mauri. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite feito a mim pela Conjubab Pernambuco. Me sinto muito honrado de participar desse encontro junto com todos vocês. É uma honra para nós, tá, pastor? O senhor é uma pessoa de referência para nós, não só como líder, mas também como uma pessoa que tem sempre bons conselhos, né? Para nos trazer uma visão pastoral bem experiente. E aí nós hoje vamos falar um pouco sobre conflitos de gerações. Um tema muito relevante que muitas vezes nós não estamos apercebidos, mas que está dentro das nossas vidas, dentro da nossa família, dentro da igreja, da sociedade, né? O que é conflito de gerações, né? Conflito de gerações é justamente essa diferença que existe entre pessoas que nasceram, né, há 30 anos atrás, há 10, há 15, e aí são gerações diferentes. O pastor depois vai falar um pouco sobre as gerações, mas são gerações com visão de mundo diferente, são pessoas que têm ideais diferentes, têm propósitos moldados da sua cultura, à sua geração, e aí isso muitas vezes gera conflitos entre pais e filhos,
conflitos entre familiares, geralmente entre pais e filhos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre conflitos de gerações. E aí, como primeiro ponto aqui, que eu notei, só um minuto. Como primeiro ponto aqui é choque de visões. E aí a gente sabe que existe um choque de visões entre jovens, né, e os adultos mais conservadores. E a primeira questão aqui é inovação versus conservador. Certo. Aquilo que é inovador geralmente vem através de tecnologia. Certo, pastor? E aí, como é que nós pais e filhos, podemos lidar com uma situação, levando em conta que a tecnologia que existia antes não é a que existe hoje, né? As tendências tecnológicas de hoje são muito diferentes de quando eu nasci ou de quando o senhor nasceu, né? Eu vinha conversando com meu filho no carro, e aí eu disse a ele assim, olha, na época que eu nasci já tinha televisão em cores, mas na época do meu pai não existia, né? E hoje, na geração do meu filho, já existe smartphone com touchscreen. E aí, a velocidade com que as informações venham para ele é diferente, né? E isso gera, muitas vezes, um choque o filho traz o lado inovador e o pai o lado conservador. Como lidar com esse conflito, né? que ocorre entre a tecnologia e o conservador? Eu acho fundamental a gente ter um pano de fundo sobre essa questão do conflito de gerações, ou entre gerações, porque isso vai nos ajudar a entender um pouco essas questões, como a questão da tecnologia, né? A tecnologia sempre existiu. Enfim, essa coisa da inovação. A questão fundamental é que, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia mudou muita coisa a partir dos anos 80, quando eu era um adolescente ou uma criança ainda, nos anos 80. Eu acho legal, Amaury, irmãos, a gente falar aqui rapidamente, que isso vai ajudar a gente a ter mecanismo de avaliar todos esses fatores relacionados ao choque entre gerações, né? A geração dos meus pais é a geração dos baby boomers, né? Aquela geração pós Segunda Guerra Mundial, né? E tem esse nome porque os soldados, sobretudo da Inglaterra, Estados Unidos, né, os países aliados, retornaram para casa, graças a Deus, vitoriosos, e reencontraram suas famílias, suas esposas. E o que se viu nos anos iniciais, pós-guerra, foi uma explosão de crianças nascendo, né? Então, por isso, esse boom de crianças, os baby boomers, né? Essa explosão demográfica crescente aí de crianças naquela fase. Há uma segunda geração que vem depois dos baby boomers. Essa geração inicial, ela é muito focada, né, na autoridade, era um mundo militar, então, de fato, a hierarquia era uma coisa muito séria, né? A geração baby boomers, eles tinham o pai como general do quartel familiar e todo mundo tinha que obedecer ao que o general falava, e o que ele dizia era lei, ninguém podia questionar, ninguém podia se manifestar contra ou dizer qual era a sua opinião, né? Depois dessa geração vem a minha geração, né, que é exatamente a geração X. E foi chamada de geração X porque são as pessoas mais brilhantes da humanidade que nasceram nesse período ali entre a década de 60 e 70. Brincadeiras à parte, é porque eles não tinham como nominar aquela geração e puseram um X lá,
como se fosse uma equação matemática, né? Descubra X e tal, né? Qual é o número, enfim. E essa geração já era um pouco mais maleável, mas ela viveu no Brasil, por exemplo, em plena ditadura militar. Não é? Então é a geração que aprendeu a pedir a benção, bença pai, bença mãe. Era a geração que já falava um pouco mais com os pais, mas também não tinha tanta abertura assim. Mas era uma geração focada, centrada, né? Também mais conservadora, mas não como seus pais, porém um pouco mais conservadora. Até que entra os anos 80. Os anos 80 rompe com muita coisa. A tecnologia entrou, e o que ela fez? Ela encurtou essa coisa de geração. Se uma geração era 25 anos, segundo a antropologia, a tecnologia encurtou isso para 10 anos. E aí você vê cada vez mais as gerações coexistindo. Tá? Então, antigamente, a expectativa de vida nos anos 70 de um homem era 40 anos de idade. No entanto, hoje, no Brasil, é 75 anos. Quer dizer, a tendência é que essas gerações, cada dia, coexistam mais. Então, você tem essa geração aí, a geração Y, né, a partir dos anos 90, uma geração já muito mais imersa na tecnologia, com muito mais liberdade e até expondo o que pensa. É a geração aí das diretas já, dos caras pintadas, questionando o governo. Né? Na minha época, você ia questionar e você podia ser preso, né? Se o questionamento não fosse um questionamento dentro dos parâmetros. Enfim, e depois vem essa geração de agora, né, que é a geração Z, é a geração da minha filha, a geração do meu filho, né, e que é a geração que, de fato, já nasceu com a tecnologia avançadíssima. Né? O que eu quero dizer com isso, assim, rapidamente, é que essas 4 gerações coexistem. O meu pai tem mais de 80 anos e está vivo, eu estou vivo, meus filhos estão vivos e nós coexistimos. Cada uma com uma visão de mundo da sua geração. Então a geração Z, por exemplo, fala pouco, usa fone de ouvido. Eles falam pouco, eles conversam pouco, eles ficam mais no celular. Eles pesquisam no Google, eles não precisam perguntar ao pai como eu fazia, à mãe como eu fazia. Eles vão no Google, eles descobrem por si só. Então, é importante que cada geração entenda o tempo vivenciado pelas demais gerações, para diminuir esse nível de estresse e de dificuldade. Isso é fundamental. Então, a tecnologia ela vem para ajudar, mas ela também pode atrapalhar. E a comunicação é fundamental nesse processo. Ou a gente conversa, porque a gente está usando tecnologia agora, e eu sou de uma geração diferente da sua, diferente da dos nossos filhos. Então, a gente pode coexistir com harmonia, apesar das diferenças. E os mais jovens não devem julgar o passado com os olhos do presente de maneira nenhuma. A tecnologia é importante, sim, ela pode nos aproximar, sobretudo como um instrumento de diálogo, ou seja, eu aprendo com a minha filha, com meus filhos, a mexer nesses negócios que na minha época não existiam. Então, a gente tem que estar aberto para isso. Muito bom, pastor, vocês estão orando aí a respeito das gerações. E aí, nos faz refletir um pouco, né? Porque os mais antigos, os adultos, têm muita experiência, né? E os mais jovens nem tanta experiência. Mas eles têm muita informação. A informação chega muito rápido para eles. E aí, muitas vezes, gera conflitos, né? Como o senhor falou aí, um julga, muitas vezes, a forma como lidar com as tendências. E aí, por exemplo, uma briga, né, de quem tem a razão, né, é a experiência do pai ou é a visão inovadora do filho, né?
pai geralmente leva um sub, leva o nome de geralmente uma pessoa que tem a mente fechada. E o filho geralmente quer ser aquela pessoa que tem a mente aberta. Mas até onde vai essa mente aberta? No sentido de que o pai tem a experiência e o filho muitas vezes tem a teoria. Uhum. E aí como lidar com essa questão de que quem tem a razão? É o pai ou o filho? E o equilíbrio entre isso aí? Na verdade, ninguém tem toda a razão sempre. Ninguém. Nem os pais têm sempre razão, nem os filhos têm sempre razão. Haverá situações em que o pai vai estar errado, vai estar equivocado, e outras o filho vai estar equivocado. Por isso que eu bato na tecla do diálogo, porque é muito importante. Eu li uma vez algo que dizia o seguinte: só os tolos não aprendem com os vencedores. Então os pais, eles já passaram por um bom trecho da vida, e é importante que os filhos tenham esse ouvido aberto para ouvir conselhos, sim. É claro que quando o pai vai aconselhar, ele tem que saber aconselhar, porque à medida que nossos filhos crescem, muda a maneira de nós nos relacionarmos com eles. Isso é normal. Você conversar com uma criança de 5, de 10 anos é diferente de conversar com aquele mesmo filho quando ele tem 15 ou 17. A maneira de conversar muda. Quando ele tem 20, 25, a forma de falar muda. Não é que o pai vai ter medo do filho, mas é que se o pai for na imposição, como se o garoto de 20 anos tivesse 5, o diálogo não vai se estabelecer. Agora, também é muito importante que os filhos entendam. Eu sei que os filhos querem romper o cordão umbilical e eles querem criar a sua própria identidade e serem reconhecidos, não é, como entes, como indivíduos que pensam, que têm autonomia e tudo mais. Eu entendo, mas isso não é em tudo. Então, é muito importante que o filho ouça. E aí a palavra de Deus usa tanto essa expressão, né? Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não é? As palavras da tua mãe, porque isso é fundamental. Então, humildade dos dois lados. Humildade dos dois lados é muito importante. Está sempre aberto ao diálogo, né, pastor? Sempre. Tem que ser. Está sempre aberto ao diálogo. É importante porque, muitas vezes, né, o filho tem uma experiência que o pai já viveu, ou não. E aí, uma troca de conversa, uma troca de informações, aí você consegue ter uma visão maior, uma visão ampla, aí você desce daquele pedestal, muitas vezes, tanto o pai como o filho, e aí dialogam os dois, e um partilha um pouco de experiência com o outro, e isso produz crescimento. Mas um ponto importante que o senhor falou aí é justamente a questão da correção. O pai, ele tem o poder de ensinar o seu filho. E muitas vezes ele usa de ferramentas. E aí, qual a melhor ferramenta? É você usar o seu exemplo e é onde entra a correção do seu filho mais jovem. Né? Uhum. Eu vou equilibrar entre isso, porque muitas vezes o filho ele olha o seu exemplo, mas tem um determinado momento e você vai ter que usar a correção. E aí o equilíbrio entre essas questões. Há uma regra áurea quando a gente fala de correção, de disciplina. Quem não ensina não pode disciplinar. Quem não ensina não tem autoridade para disciplinar. Então é fundamental que os pais ensinem os filhos desde sempre. Ele ainda não tem idade, ele ainda não entende. Pois procure ensinar dentro da realidade, do ponto ali, do momento da vida em que a criança está. Disciplinar nem sempre significa bater, não é? Nem sempre a gente pode disciplinar. Já pensou você pegar o seu filho de 20 anos e dizer: vem aqui que eu vou lhe dar, como diz aí na nossa terra, vou dar uma pisa em você? Não faz sentido. Então, há momentos em que essa disciplina física ela funciona sem espancamento, sem machucar, mas às vezes ela vai servir àquele momento, daquela fase do filho,
Mas há outras formas de disciplina, né? A disciplina em relação a ter responsabilidade em casa, com lavar o banheiro ou dobrar o lençol da cama. Isso é disciplina, a raiz da palavra disciplina é ensino, né? Então, aos pais, sim, há a prerrogativa da disciplina, da correção, e eles devem. E os meus filhos, como eu disse, eu tenho um de 25, que mora aí, em Recife, inclusive, tem a de 18, que está aqui porque as faculdades estão... A Federal de Pernambuco está fechada, mas ela também estuda aí, né? No curso dela está fechado. Mas o fato é que, se nós dissermos não, não é não. Porque desde sempre a gente ensinou limites. E óbvio que eles não são santos e eles podem até desobedecer sem a gente saber. Mas que a consciência vai ficar pesada, vai, porque nós ensinamos e se descobrirmos, nós vamos discipliná-los dentro da fase que eles estão, com as medidas corretivas que a fase propõe. Existe uma responsabilidade muito grande dos pais em estabelecer limites, né? Estabelecer limites. E a própria tecnologia, né? Quanto tempo seu filho usa a tecnologia? Isso vai influenciar diretamente na vida dele, né? Não só a tecnologia, mas em tudo. Nas amizades, nas influências, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui agora, né? A influência do meio. O seu filho, muitas vezes, ou os jovens, né? São soltos pelo mundo, têm as suas amizades abertas, o uso da tecnologia, dos meios de comunicação. Muitas vezes os pais estão à margem disso, não estão sob o controle. E depois isso vai repercutir diretamente nas relações familiares, na igreja, na família, porque o jovem ele vai criar um perfil próprio, liberto de limites, e depois, para reverter isso, fica muito difícil, né? Como lidar com a influência dos amigos e as tendências tecnológicas? Tá. Desse... É importante que todo pai ouça o que eu vou dizer agora. Nós, pais, não somos a única influência dos nossos filhos. Isso sarou meu coração quando eu aprendi, tá? Porque a tendência nossa como pais é nos sentirmos culpados. Porque os nossos filhos, de alguma maneira, reagem ou agem de uma forma como nós não imaginamos ou não projetamos. Então, nós não somos a única influência. Tem a influência da escola, da faculdade, tem a influência dos amigos, pessoal que mora na mesma rua, não é? Pessoal da escola, os amigos da igreja, tudo isso é influência. Os professores, a mídia, tudo isso é influência. Agora, eu já vi pais, inclusive pastores, conversando, dizendo assim, esse negócio de Facebook, de Instagram, de WhatsApp e tal, esse negócio aí, nunca vi. E não tem. E eu tenho, porque, primeiro, meus filhos têm. Eu quero saber o que eles andam vendo, eu quero saber. Os jovens da minha igreja têm, e eu quero estar lá acompanhando eles em relação a isso. Oi? Só um minuto. Pode falar para ver se eu escuto. Oi, tá me ouvindo? Não estou lhe ouvindo. Ah, rapaz, o que será que houve? Você quer me convidar de novo? Cadê? Cadê? E aí? Não. Não tá ouvindo? Eu vou encerrar aqui, pastor, e vamos começar novamente, porque tem um probleminha aqui com o áudio. Tá bom. Pessoal, aí vocês entram novamente, tá? Entra de novo, pessoal.